Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e tô aqui para fazer um vídeo rapidinho para vocês sobre a divisão do tempo em períodos. Na história, a gente usa muito dividir o tempo em décadas, séculos, milênios. O século é a medida mais utilizada, só que os historiadores ali, os estudiosos, também fizeram essa divisão maior do tempo que a gente chama de período. Então vou falar aqui para vocês sobre a divisão tradicional da história, ver alguns pontos aqui importantes dela e ver alguns pontos também de crítica em relação a ela. Então vem comigo, acompanha o vídeo, já aproveita aqui, como ele é curtinho, já deixa o seu joinha, o seu gostei, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha o vídeo com seus amigos, com pessoas que você acredita que podem gostar do conteúdo. O período histórico é uma extensão longa de tempo que tem características marcantes que diferenciam ele de outro período. Existem algumas divisões, só que a mais utilizada nos livros de história é a divisão tradicional da história, que foi feita por estudiosos, historiadores europeus lá no século XIX. Como ela foi feita por estudiosos europeus, ela leva em consideração coisas importantes que aconteceram para os europeus. E por isso ela é criticada, porque fica aquela impressão de que os europeus são superiores aos outros e que o acontecimento de outras regiões do mundo não é importante. Lembrando que lá no século XIX circulava na Europa aquela ideia, aquela teoria da supremacia das raças, que os europeus eram superiores aos outros. Então tudo isso ajudou a colocá-los como o centro. Na verdade, naquele momento, até boa parte do século XIX, início do século XX, eles realmente eram o centro do mundo, né? Então é até compreensível essa divisão. Essa divisão tradicional, ela tem 5 divisões. A pré-história, e isso também é criticado, porque quando a gente fala pré-história, parece uma coisa que não existe, né? Tipo assim, uma coisa que aconteceu antes da história. Então a história não existe ali, sendo que a história estuda o ser humano, e se existe ser humano, existe história. Então nós temos a pré-história, que vai do surgimento do homem, por volta de 2 milhões, né? Do gênero homem, por volta de 2 milhões de anos atrás, até o surgimento da escrita, que teria acontecido ali por volta do ano 4000 a.C. Temos também a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Olha aí, você se achando moderninho, a Idade Moderna já ficou para trás. Vamos ver como que são essas divisões, quais são os pontos de início e de final de cada uma e datas, ok? A pré-história eu já falei para vocês, vai do surgimento do homem até o surgimento da escrita por volta de 4000 anos antes de Cristo. 4000 antes de Cristo inicia-se a Idade Antiga e ela se estende até o ano 476. O que acontece neste ano, exatamente neste ano, que marca o final da Idade Antiga? Este ano acontece a queda do Império Romano no Oriente. Começam as invasões bárbaras no território romano, lá na Europa, e o Império Romano ele se desintegra, ele se esfacela. Roma é tomada neste ano de 476, então eles marcam o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. A Idade Média é muito romantizada nos filmes, nos livros, e é o período que vai de 476 até o ano 1453. O que acontece nesse ano? O Império Romano no Oriente, porque ali tem um período da história do Império Romano que ele se divide, né? Passa a ter o Império Romano comandado por Roma mesmo, e o Império Bizantino. Parte do Império Romano ele vai ser chamado de Império Bizantino e vai ser controlado por Bizâncio, Constantinopla e tal. E aí no ano de 1453, o Império Romano no Oriente é tomado, Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos, e isso muda a história da Europa também, porque nesse período eles vão eles vão ser proibidos de passar por aquela região que era uma importante rota comercial, e eles marcam ali, ó, que é o fim da Idade Média, e nós começamos a Idade Moderna. Os moderninhos viveram entre
1453 e 1789. Foi um período também de muitas mudanças, um período em que a Europa faz ali a sua expansão marítima, descobre novas terras, a ampliação da visão que os europeus têm sobre o mundo e a integração ali de todos os continentes. E finaliza-se a Idade Moderna no ano de 1789. O que acontece de tão importante neste ano? Lá na Europa acontece a Revolução Francesa, que põe fim ao governo absoluto na França. O rei absolutista é deposto com a Revolução e aí inicia-se uma nova forma de governo lá na França e isso vai influenciar toda a Europa, vai influenciar boa parte do mundo, para não dizer todo o mundo, né? E inicia-se a partir de então o que nós chamamos de Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os dias atuais. Então, nós vivemos na Idade Contemporânea. Como eu disse para vocês, muitos estudiosos contestam essa divisão e alguns até dizem que nós viveríamos na Idade Pós-Contemporânea, que ali por volta dos anos 1900, anos 2000, nós tivemos uma outra revolução, uma revolução tecnológica, onde a vida do planeta mudou por meio da globalização, do uso das tecnologias satélites, telefones celulares, internet, e isso teria revolucionado a ponto de estarmos iniciando uma nova idade na história, um novo período na história. Mas a maioria dos livros ainda diz que nós estamos na Idade Contemporânea. Então, só revisando aqui, divisão tradicional da história, nós temos pré-história, até a invenção da escrita, Idade Antiga, que vai até a queda do Império Romano do Oriente, no ano de 476, Idade Média, que vai até a queda do Império Romano no Oriente, no ano de 1453, Idade Moderna, que vai até 1789 com a Revolução Francesa, e a partir de então até os dias de hoje, Idade Contemporânea. É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Tchau! E até a próxima!